Eu ainda me lembro do jeito como aquele sorrisinho dele cortou o silêncio, um canto frio e lento dos lábios que me disse tudo antes mesmo de uma única palavra ser pronunciada. Era o tipo de sorriso que você nunca espera do próprio sangue. E naquele instante, enquanto o ambiente se enchia de sussurros e respirações travadas, eu percebi algo gelado. Meu filho já sabia o que os outros estavam prestes a descobrir, a verdade sobre quem eu realmente era. Antes de começar essa história, deixa eu te dizer uma coisa. Se um dia você confiou na pessoa errada, se seu coração já tremeu só de pensar em traição, então essa história vai ficar no seu peito como se fosse uma lembrança sua. E se você está aqui ouvindo, eu desejo que a vida te dê a paz e a força que você anda procurando. Se quiser, pode se inscrever no canal para que minhas histórias continuem chegando até você, e que seus dias sejam abençoados com calma e carinho. Agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elinora Svanström, tenho 67 anos. Uma mulher sueca que já viveu o suficiente para entender que as feridas mais profundas não são feitas por estranhos, mas pelas pessoas que a gente cria e pelas pessoas que a gente ama. Eu nem sempre fui essa mulher quieta e cuidadosa que você talvez imagine ao ouvir minha idade. Há muitos anos eu era conhecida por algo completamente diferente, algo poderoso, algo perigoso, algo que me seguia como uma sombra mesmo quando eu tentava fugir. Mas eu chego lá já já. Primeiro, deixa eu te levar de volta ao comecinho, ao momento em que tudo na minha vida começou a desabar. Era uma manhã fria de outono em Estocolmo, daquelas em que o vidro da janela embaça antes mesmo de você soprar. Eu estava na cozinha, mexendo uma panela de mingau do jeito que minha avó me ensinou, devagar, firme, sempre no sentido horário. Meu filho, Henrique, tinha vindo passar umas semanas comigo. Disse que queria tempo em família, o que me surpreendeu, porque o Henrique não ligava muito para a família desde adolescente. Ele sempre foi diferente, mente afiada, ambicioso, do tipo que estuda as pessoas como quem estuda livros. Eu me convencia de que ele ia amolecer com a idade, que a vida adulta ia lixar aquelas arestas cortantes. Mas em vez disso, elas só ficaram mais afiadas. Naquela manhã, ele entrou na cozinha com aquela energia inquieta de sempre. Bom dia, mama, disse, beijando o ar ao lado da minha bochecha, sem encostar de verdade. Era o tipo de cumprimento frio que filhos adultos dão quando o carinho virou rotina, não sentimento. Bom dia, Henrique, respondi, observando ele com aquele instinto de mãe. Algo estava errado. Eu sentia do jeito que os animais sentem o terremoto antes de acontecer. Ele ficava olhando o celular, andando de um lado pro outro, soltando suspiros baixinhos. Perguntei se tinha algum problema. Nada, mama respondeu. Só negócios. Era sempre assim a blindagem dele, negócios. Aquela palavra que esconde segredos atrás de sílabas polidas. Mais tarde, naquele mesmo dia, Henrique disse que tínhamos um compromisso familiar. O tom dele era casual demais, leve demais, do jeito que as pessoas falam quando estão escondendo o peso de algo enorme. Eu não fiz perguntas. Só senti e vesti meu casaco bege velho, aquele com a gola desfiada que eu nunca conserto. Chegamos num prédio que eu conhecia muito bem, um lugar que eu esperava nunca mais ter que ver. Meu peito apertou. Não era hospital. Não era banco. Era um tribunal. Frio, largo, cinzento, daquele tipo de lugar onde as verdades se quebram como casca de ovo e escorrem para todo lado. Por que a gente tá aqui? Perguntei. Henrique só sorriu. Não foi um sorriso quente. Não foi gentil. Foi estranho, quase triunfante. Você vai ver, mama, disse. Foi a primeira vez que eu notei de verdade, uma expressão nos olhos dele que eu já tinha visto em outro lugar, há muito tempo, em alguém que eu amei e temi ao mesmo tempo. Eu não queria acreditar no que estava vendo, então desviei o olhar. Lá dentro, o corredor cheirava a papel e madeira velha. Pessoas de terno andavam de um lado pro outro, sussurrando, carregando documentos, batendo nas telas. Henrique me guiou até uma sala cheia de rostos que eu não reconhecia. Pelo menos foi o que pensei. Mas quando olhei direito, algo dentro de mim se retorceu. Eu conhecia sim alguns daqueles rostos, rostos do meu passado, rostos de uma vida que eu tinha enterrado. Meus dedos tremeram. Minha garganta fechou. Henrique, o que é isso? Mas ele não respondeu. Só se encostou na cadeira, cruzou os braços e deixou aquele sorrisinho se espalhar devagar pelo rosto. Um sorriso que dizia que ele estava esperando por esse momento. Um sorriso que dizia que ele sabia algo que eu não sabia. Aí a porta se abriu, e uma mulher de taier azul escuro entrou, segurando uma pasta tão grossa que parecia um livro de pecados. Ela vasculhou a sala com os olhos até parar em mim. E eu vi a expressão dela mudar, os olhos se abrindo um pouco mais, a pausa, a respiração que ela segurou antes de falar. Senhora Elinora Svanström, ou deveria dizer,
Ela abriu a pasta. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. E naquele segundo, cada ano que eu passei me escondendo, cada escolha que fiz para proteger meu filho, cada mentira que eu contei para mim mesma, tudo voltou correndo. Mesmo antes dela terminar a frase, eu já sabia. Eles tinham descoberto. Tinham descoberto a identidade que eu passei décadas fugindo. A sala pareceu girar. O ar ficou pesado. As pessoas se inclinaram para frente. E Henrique, meu próprio filho, só observava. Calmo, frio, quase satisfeito. O sorrisinho dele se aprofundou, como se ele tivesse orquestrado tudo aquilo. E quando as palavras saíram da boca daquela mulher, toda a sala pareceu congelar. Tudo que eu construí, tudo que eu amei, tudo que eu temi, estava prestes a ser exposto. E eu ainda não sabia por que meu filho queria isso. Porque ele queria me ver exposta. Nem o que ele planejava fazer depois. Mas uma coisa era certa. Isso era só o começo. No instante em que aquelas palavras saíram dos lábios dela, um arrepio desceu pela minha espinha, não porque eu temesse a verdade, mas porque, de repente, compreendi algo aterrorizante. Henrique não estava chocado. Não estava confuso. Nem sequer curioso. Ele já sabia. E mesmo assim, tinha me trazido até aqui, para dentro dessa tempestade que eu passei décadas evitando. Se você está chegando agora, respire fundo, porque o que vem a seguir não é só uma revelação. É o momento em que a minha vida deu uma guinada que nem eu consegui prever. A mulher de terno azul escuro pigarreou e continuou falando, a voz firme, formal, calma demais para o peso do que estava revelando. Senhora Svanstrom, disse ela, ou devo dizer, Elinora Markovic. O nome me atingiu como água gelada. Fazia anos, tantos anos que eu quase não o reconhecia. Soava estranho, distante, como o eco de alguém que eu fui um dia, mas que enterrei bem fundo sob camadas e mais camadas de uma vida que construí do zero. Sussurros e suspiros percorreram a sala. As pessoas trocavam olhares, sobrancelhas erguidas, murmúrios voando como passarinhos num bosque silencioso. Henrique recostou-se na cadeira, braços cruzados, o queixo erguido naquele ângulo quieto e triunfante que o fazia parecer mais velho, mais frio e mais determinado do que eu jamais tinha visto. Aquele sorrisinho ainda pairava nos lábios dele, como um fantasma. Engoli em seco. Eu não uso mais esse nome, sussurrei, embora não tivesse certeza se alguém me ouviu por cima do burburinho. Mas ela ouviu. Ergueu os olhos, e por um breve instante a expressão severa suavizou, como se não estivesse olhando para a identidade nos papéis, mas para a mulher idosa sentada ali na frente dela. Pode ser, disse com delicadeza, mas hoje ele é importante. Um frio se instalou nos meus ossos. Importante. Essa palavra nunca significava nada bom em salas como esta. Virei-me para Henrique, procurando nos olhos dele qualquer coisa, uma explicação, um sinal de arrependimento, nem que fosse um lampejo de carinho. Mas só encontrei distância. Uma ponte queimada muito antes de eu perceber que estava em chamas. Henrique, sussurrei. Por que estamos aqui? Por que você? Ele me interrompeu com um simples olhar. Um olhar que dizia que não ia responder. Ainda não. Agora não. Talvez nunca. A mulher abriu novamente a pasta grossa e espalhou vários documentos sobre a mesa, fotografias antigas, papéis amarelados, registros legais com carimbos e assinaturas de outra vida, de outro país. Sérvia, Montenegro, lugares que eu conhecia muito bem. Meu respiro tremia. Uma fotografia em especial chamou a atenção de todos, uma imagem em preto e branco de uma mulher jovem ao lado de dois homens fardados. Ela parecia forte, destemida, os olhos perigosamente afiados. Não parecia em nada com a senhora idosa e frágil sentada ali agora, e no entanto, era eu. Os murmúrios voltaram a crescer. A mulher apontou para a foto. Isto, disse, foi tirada em 1981. Você foi identificada como testemunha-chave, alguns relatórios chegam a dizer cúmplice, num conflito que resultou no desaparecimento de várias pessoas ligadas a um grande escândalo financeiro. Mais sussurros. Alguns se inclinaram para a frente. Outros se afastaram. Fechei os olhos. As lembranças voltaram rastejando, como sombras por baixo de uma porta trancada. Eu nunca fui cúmplice, mas vi demais. Soube demais. E pessoas com poder não perdoam testemunhas, elas as apagam. Foi por isso que fugi, que mudei tudo, que reconstruí minha vida na Suécia, criei meu filho sozinha e nunca olhei para trás. Abri os olhos e falei, a voz tremendo, mas firme. Eu deixei aquela vida por um motivo. Nunca machuquei ninguém. Só estava tentando sobreviver. A mulher assentiu. Estamos cientes. Mas alguém recentemente pediu a reabertura do caso, com o seu nome incluído. Uma faca se retorceu dentro de mim. Alguém.
Meus olhos deslizaram devagar, dolorosamente até Henrique outra vez. Ele não desviou o olhar, não piscou, não negou. Só disse, naquele tom assustadoramente calmo que herdou de alguém que eu conheci bem demais: está na hora da verdade vir à tona, mama. Mama. A palavra soou oca na boca dele. Um silêncio coletivo tomou a sala. Até o juiz, que revisava papéis, parou, erguendo levemente as sobrancelhas, como se sentisse a tensão fervendo sob nosso diálogo quieto. Meu peito apertou. Henrique, por que você faria isso? Por que agora? Ele se inclinou para a frente, enfim, os dedos batendo de leve na mesa. Porque disse, passei a vida inteira sentindo que você escondia algo de mim, que nunca foi honesta, que eu nunca soube quem você realmente era. A voz dele ficou mais afiada. E eu estava certo. Meu respiro tremeu. Eu escondi essas coisas para te proteger. Me proteger? Ele deu uma risadinha suave, mas sem humor nenhum. Ou se proteger? As palavras cortaram mais fundo do que eu esperava. As pessoas na sala olhavam de um para o outro, percebendo que aquilo já não era só drama jurídico, era pessoal. Muito pessoal. Alguns até mexeram nas cadeiras, sem saber se olhavam ou desviavam o olhar. Senti algo dentro de mim rachar, não com estardalhaço, mas em silêncio, dolorosamente. Como uma viga antiga cedendo depois de anos carregando peso. Recostei-me, os dedos apertando a borda da mesa. Henrique, falei baixinho, o que foi que você fez? Ele não respondeu, mas a resposta pairava no ar. A mulher continuou falando, lendo os documentos, explicando as formalidades, a reabertura do caso, as implicações, mas a voz dela virou um zumbido suave ao fundo. Tudo que eu conseguia ouvir era o bater do meu próprio coração, e o eco de uma pergunta que não me abandonava. Por que meu filho queria me expor? O que ele esperava ganhar? O que ele tinha descoberto? E quem tinha contado? Enquanto a sala continuava examinando os pedaços do meu passado, percebi algo horrível. Isso não foi acidente. Não foi curiosidade. Foi um plano. Um plano que meu próprio filho construiu, pedaço por pedaço, a segredo por segredo. Exatamente como o homem do qual eu fugi um dia. E de repente, ao olhar para Henrique, um pensamento me agarrou com uma certeza gelada. Talvez eu nunca tivesse escapado do meu passado, afinal. Talvez eu o tenha criado. Por um longo instante após aquela revelação gelada, o ambiente pareceu encolher ao meu redor. As paredes, os sussurros, os papéis espalhados sobre a mesa, tudo se fechava sobre mim, como se o meu passado e o meu presente estivessem desabando um contra o outro. Olhei para Henrique, olhei de verdade, como uma mãe olha quando tenta enxergar o coração dentro do filho que criou. E o que vi nos olhos dele não era raiva, não era ódio, era algo muito mais triste. Uma confusão profunda misturada com uma vida inteira de perguntas sem resposta. O juiz finalmente pigarreou, devolvendo o movimento à sala. Senhoras Vanstrom, disse ele, a senhora terá a oportunidade de responder formalmente. Por enquanto, vamos prosseguir com os documentos apresentados. Mas eu mal ouvi. Minha voz tremeu quando me estendi, não com as mãos, mas com o último resto de coragem que uma mãe reúne quando sente que o filho está se afastando cada vez mais. Henrique, você acha que me expor vai te dar clareza. Mas tudo que isso vai te dar é vazio. Ele enrijeceu. Você acha que eu não mereço a verdade? Não, respondi baixinho. Acho que você merece a verdade inteira. Não os pedaços que outros te entregaram. O maxilar dele tremeu, o sinal de que estava ouvindo, mesmo que não quisesse demonstrar. E aquela pequena fenda, eu sabia que precisava passar por ela. Porque essa história, esse tribunal, esse confronto, não era só sobre quem eu tinha sido. Era sobre quem nós éramos como mãe e filho. A mulher do taier azul tentou continuar a leitura, mas o juiz ergueu a mão. Acho que seria útil, disse ele com uma delicadeza quase bondosa, se as senhoras Vanstrom contasse a sua versão. Com as próprias palavras, todos os olhares se voltaram para mim. A sala silenciou. Até Henrique se inclinou um pouco, embora não quisesse que eu percebesse. Então respirei fundo. Uma respiração longa, como se estivesse inalando a poeira de memórias antigas que esperaram décadas para serem ditas. E eu tinha 23 anos, comecei, a voz se firmando à medida que falava, quando me envolvi em algo do qual deveria ter fugido. Não porque eu quisesse, mas porque não tinha para onde ir. Era jovem, estava sozinha e confiei no homem errado. Ele era poderoso, encantador, e perigoso de formas que eu só entendi quando já era tarde demais. Alguém se mexeu na cadeira. Os dedos de Henrique tremeram. Eu presenciei coisas, continuei. Coisas que homens poderosos não queriam que ninguém lembrasse. E quando perceberam que eu não era cega nem ingênua, viraram-se contra mim. Corri pela minha vida. Através de fronteiras, através de anos, através de medos.
Construí uma nova identidade, uma nova casa, um novo começo. E quando descobri que estava grávida do Henrique, cada decisão a partir daquele momento foi para protegê-lo. Os olhos de Henrique piscaram. Eu não menti para te machucar, disse, virando-me para ele. Fiquei em silêncio para que você pudesse crescer sem medo, sem inimigos. Queria que você tivesse um futuro intocado pelas sombras do meu passado. Henrique engoliu em seco, mas a expressão continuou fechada. Mas por que não me contou quando eu já era mais velho? Quando eu poderia aguentar? Porque sussurrei, eu tinha medo. Medo de que você olhasse para mim e visse uma estranha. Medo de que você herdasse o perigo do qual passei a vida inteira fugindo. Ele baixou o olhar para as próprias mãos, mãos que um dia cabiam nas minhas quando ele era um menininho que confiava em mim sem fazer perguntas. Um silêncio se esticou denso e trêmulo. A mulher do taier deu um passo à frente. Senhor Svanstrom, disse ela com suavidade, a reabertura do caso não significa culpa automaticamente. Significa apenas que é necessário um esclarecimento. E eu vou esclarecer, falei com firmeza antes que Henrique pudesse responder. Responderei a todas as perguntas que tiverem. Não tenho mais nada a esconder. Não foi força que encheu meu peito naquele momento, foi paz. Uma paz estranha, inesperada, que costuma chegar às pessoas da minha idade quando finalmente param de correr. Henrique soltou o ar, longo e trêmulo. Mama, eu não fiz isso para te machucar. Olhei para ele, olhei de verdade e vi o menininho atrás daqueles olhos adultos, o menino que cresceu com perguntas sem resposta e distâncias silenciosas que nunca entendeu. Então por quê? Perguntei baixinho. Ele hesitou. A sala esperou. Alguém me procurou, disse por fim. Alguém que sabia do seu passado. Disseram que eu merecia a verdade. Insistiram que você poderia ter se envolvido em algo terrível. Eu não queria acreditar. Mas a dúvida, a voz dele falhou um pouquinho. A dúvida me corroía. Ah, era isso. A dúvida, o veneno silencioso. Quem te procurou? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Esconderam a identidade. Meu coração apertou. Então a sombra do meu passado ainda rondava por aí, sussurrando mentiras no ouvido da única pessoa que eu verdadeiramente amei. Dessa vez estendi a mão sobre a mesa devagar, com carinho. E para meu alívio ele não recuou. Henrique, sussurrei, você é meu filho. Minha única família. Meu único motivo. Tudo que sobrevivi, foi para que você pudesse viver em liberdade. O maxilar dele foi se desfazendo aos poucos. O sorriso irônico sumiu. A muralha nos olhos rachou. O juiz pigarreou. Dadas as circunstâncias, disse, e considerando a disposição das senhoras Svanstrom em cooperar, podemos prosseguir com uma revisão formal sem acusações imediatas. Uma onda de alívio me atravessou, não porque eu temesse o resultado, mas porque Henrique tinha ouvido tudo. De verdade. Quando a sessão terminou, as pessoas se levantaram, cadeiras arrastaram, papéis farfalharam. Mas para mim, a sala se encheu de um calor quieto e estranho. Henrique ficou ao meu lado. A voz saiu baixa, quase infantil de novo. Mama, me desculpa. Apertei sua mão com carinho. A culpa não está em fazer perguntas, Henrique. Está em deixar que estranhos as respondam no meu lugar. Ele assentiu, e pela primeira vez em anos senti que tinha meu filho de volta. Não inteiro, não completamente, mas o suficiente para começar a curar. Ao sairmos para o ar fresco da Suécia, o céu estava num cinza suave, nuvens deslizando devagar como memórias esquecidas. Henrique caminhava ao meu lado, nem na frente nem atrás. Ao lado. Você vai me contar tudo? Perguntou baixinho. Sim, respondi. Não porque sou obrigada, mas porque você merece conhecer a sua mãe, não as sombras, não o passado, mas a mim. E juntos seguimos em frente, deixando para trás uma sala cheia de verdades reveladas e levando conosco algo muito mais precioso, esperança. Obrigada por escutar a minha história. Se ela tocou seu coração, nem que tenha sido um pouquinho, sinta-se à vontade para se inscrever. Estarei aqui, compartilhando mais pedaços da vida, uma história de cada vez.